Eu, ao longo desse ano, resolvi viver algumas temporadas em grupo de pessoas que sofrem os efeitos da desigualdade no Brasil. E aí, um dia, o irmão de um dos amigos que está aqui, o João Pedro Stedley, amigo meu, um dos coordenadores do MST, chegou para mim e falou assim: Eduardo, você quer conhecer a miséria de verdade? Você quer ver um genocídio acontecendo enquanto a gente conversa aqui? Na frente de todo mundo? Então você tem que ir passar uma temporada morando com os nossos irmãos Guarani Kaiowás ao redor de Dourados, que estão morando nas terras que são as terras da retomada em Dourados. E eu fui. E a última semana passei morando com esses irmãos e irmãs e vi aquilo que eu não conseguiria imaginar. Ontem, ao telefone com um amigo, falando de como tinha sido dura a semana, ele falou assim: eu imagino. Eu falo assim: não, você não imagina. Eu tenho certeza que você não imagina. Aquilo me fez tão mal que eu fiquei 2 dias durante a viagem sem conseguir comer. Eu não encontrei uma pessoa sequer, que não tenha tido alguém da sua família assassinada, ou que tenha sofrido uma tentativa de assassinato. E aquilo ali me mostrou uma coisa que é tão claro. Nós estamos em guerra. Uma sociedade desigual como a nossa é uma sociedade que está em guerra. Porque uma pergunta que a gente deve se fazer ao sair por essa porta e olhar quem está ao nosso redor na rua, quando a gente for almoçar, é o seguinte: por que a gente pode dizer que faz parte do mesmo grupo? O que nos torna membros do mesmo grupo? Dividimos o nosso território. Que nosso território? 50% das terras no Brasil estão na mão de menos de 1% das pessoas. Eu digo para vocês o que nos torna indivíduos do mesmo grupo. O único pedaço onde podemos dizer que somos indivíduos do mesmo grupo e onde cuidamos um dos outros, construímos um para os outros, nos preocupamos uns com os outros, é o Estado. Um Estado é só um redistribuidor de renda. Ele escolhe de quem ele vai tirar e quanto ele vai tirar, e para quem ele vai dar e quanto ele vai dar e qual o legado que fica no meio do caminho. É isso que um Estado faz. E quando você olha o que o Estado brasileiro faz, de quem que ele tira? Ele tira dos mais pobres. Somos o país que menos cobramos dinheiro sobre os ricos. E esse dinheiro que os ricos recebem, o que eles fazem com esse dinheiro? Aplicam. Onde? Em títulos públicos. 75% da poupança privada brasileira está em títulos públicos. Títulos públicos que pagam o quê? Juros. Juros que são bancados com o quê? Com os impostos sobre consumo. Um Robin Hood às avessas. Uma máquina de desigualdade que existe travestida no Estado, que serve como uma lavagem de dinheiro dos pobres para os ricos no Brasil. Na guerra, os pais enterram os filhos. Na paz, os filhos enterram os pais. Nós estamos vendo uma sociedade onde os pais enterram os filhos. E nós estamos querendo reforçar essa sociedade, ao invés de se transformar numa sociedade onde os filhos enterram os pais. A gente não pode deixar que isso aconteça. E para isso, a gente tem que ter coragem e tem que se aproximar da população mais pobre. 80% do país é pobre. 80% do país é pobre. Queremos descobrir uma maneira de voltar ao poder, queremos descobrir uma maneira de novamente conseguir colocar o país num rumo que protege os mais pobres, temos que nos conectar com os pobres, mas nos conectar com os pobres é mais do que um dia vestir um chapéu ali de cowboy ou de cangaceiro, ou comer um pastel na feira e tirar uma foto, é entender o sofrimento, é ter compaixão. Compaixão vem de compartilhar a paixão. Paixão vem do grego patis, sofrimento. Compartilhar o sofrimento, entender o sofrimento e pegar um pedaço para a gente. Porque cada lugar desses que eu visito, eu saio
assim, destroçado. Mas que bom que eu saio destroçado, porque significa que um pedaço daquele sofrimento veio comigo. E quando vocês me chamam para Brasília para discutir com algum cara do governo sobre reforma da Previdência, sobre reforma tributária, e a discussão começa a esquentar, eu sei que ele não vai conseguir me fazer parar nunca, porque no meio da discussão ele está lembrando de um capítulo de um artigo que ele leu. Eu estou lembrando de um rosto de uma pessoa que eu vivi, de um sofrimento que eu vi acontecer na minha frente. E enquanto as pessoas que se acham as mais modernas e dedicadas e avançadas e justas e bondosas do Brasil estão falando sobre estudar e aprender sobre os pobres, nós devíamos estar falando sobre aprender com os pobres, porque eles têm que nos ensinar o que eles precisam, a vida que eles levam, que a gente não sabe. Fala, calma aí, eu preciso um pouco menos de referência bibliográfica e um pouco mais de referência biográfica. Deixa eu conhecer um pouco de gente. Um governo que governa só para os ricos destrói um país. Um governo que decide governar para todos governa só para os ricos. E um governo que escolhe os pobres para governar é o governo que verdadeiramente governa para todos. Muito obrigado pelo tempo de vocês.